Olá, sejam bem-vindos ao Fala Lunher, um podcast onde as mulheres falam e o mundo escuta. Nós estamos gravando o nosso segundo episódio e hoje nós estamos com uma convidada de peso, uma mulher empoderada. Hoje nós estamos recebendo uma mulher do campo, uma mulher do coletivo, uma mulher que tem uma força maravilhosa por onde passa. Nós estamos com ela, a filha da Nilce Palhares, do Bentinho, a irmã do Roberto, mãe do Henrico e da Helena. E carrega o nome e no sorriso a leveza de quem ama partilhar a vida com seus amigos e familiares. Ela é formada em administração, com especialização em gestão de pessoas, ela é coach, produtora rural e apaixonada por conectar gente. Com propósito e no agro. Não é isso mesmo, Carol? É isso aí, gente. Oi, gente. Carol Palhares por aqui. Muito obrigada, Seja viu? Bem-vinda, Carol. Vanessa, pelo espaço aí. Muito obrigada pelo convite. Se tem uma pessoa que gosta de conversar... É você? É eu. Bom demais, maravilha. Hoje nós estamos sem a nossa companheira, que é a Érica Caldas. Ela, por questões de agenda, não conseguiu comparecer, mas já deixou um grande abraço para você. Lamentou não estar aqui, porque ela também adora conversar, mas com certeza ela vai acompanhar depois lá. Então a gente vai bater um papo aqui muito gostoso. Eu vou acompanhar algumas coisas aqui, porque o pessoal fez algumas perguntas interessantes aí para você. Eita! Você também chamou eles ali no finalzinho, né? Foi. Uhum. Só que antes da gente começar, eu quero te entregar um presente do nosso parceiro aqui, da nossa parceira, a Decorarte, que fez aqui esse lindo presente para você, bem presenteando as nossas convidadas. Nossa, que Vou pedir para você abrir, para você mostrar. Já pode abrir? Pode, fica à vontade. Eita! Gente, que lindo, caixa personalizada e tudo Você viu? mais. Fica à vontade aí para você ver, mostrar para nossa audiência. Que isso, canetinha! Vai ser de um... Foca de um aqui bom- nessa... Aqui, ó. Aí, Ó, com caneta personalizada. Deixa comigo aqui, ó, gente. vai escrever Anotar muito tudo aí. lá na roça. Maravilha. Nossa, linda, hein? Gostei. Vamos, inclusive, deixar exposta aqui essa agendinha aqui pra gente fazer um... Aí, a canetinha. Isso, pra gente Nossa, que ajudar eles aqui, ó. Ó. Decorarte é uma papelaria criativa, uma empreendedora aqui da nossa comunidade. E ela vem fazendo esse trabalho aí, presenteando as nossas convidadas. Essa é a primeira caixinha branca, hein? A primeira caixinha branca. E ela faz vários serviços, essas canecas, inclusive aqui, foi ela também, a Thaís, a Decorarte, que produziu para nós. Nossa, lindo, parabéns. Se precisar do personalizado, procura ela. Pode deixar, porque eu vou te falar, a aula de artes eu bombei, certeza. Não foi legal, não. Nunca foi o meu forte. Mas admiro. Não, eu também sou péssima com manual. Não, eu deixo no intelectual ali, eu consigo dar um bom suco. Agora não funciona não. Vamos lá, Carol. Antes da gente começar, eu queria entender um pouquinho quem que é a Carol, né? Até mesmo para que a audiência, que eu duvido muito que não tenha quem te conheça aqui, né? Mas vamos lá, eu quero conhecer quem é a Carol, entender quem foi a Carol menina, quem foi a Carol no início do agro, né? Como é que o rural chegou à sua vida, o agro chegou na sua vida? Então vamos lá, quem que é a Carol? Boa pergunta, gente. A Carol é uma mulher inquieta. É isso, eu acho que esse é o que mais me define. É uma mulher que gosta que tem muita coragem, que tem muita força e muita vontade meio avassaladora mesmo. Uhum. Essa inquietude que faz a gente querer ir muito mais além, né? E o agro, para mim, sempre fez parte da minha vida, né? Eu cresci, eu venho de uma família que
conquistou tudo através do campo, de muito trabalho com o campo, né? Bisavós, avós, aí chegaram nos meus pais. Nós somos do interior de São Paulo, de Morragudo, é uma cidade pequenininha lá perto de Ribeirão Eu Preto. sou de São Paulo. Da onde? Eu sou da capital mesmo. Ah, você tá na capital. Não, nós estamos Só que ali. eu morei só até os 10 anos lá. Depois Entendi. A gente é ali do interior de Morragudo, só que meus pais vieram para Goiás na década de 70. Então já tem muitos anos que nós estamos aqui, né? Eu nasci em Ribeirão, só que fiquei em Itumbiara até 5 anos, depois mudei para Uberlândia. Você é daqui de coração, é adotada. Não, Itumbiara faz parte da minha vida. Porque eu gosto, eu falo muito, eu sempre falei isso. A gente tem que honrar o lugar que você ganha seu dinheiro. É, verdade. Entendeu? A gente não pode. Eu vejo muitas pessoas, né? Desce, fala mal e não sei o quê. Mas, gente, é só a terra, você ganha seu dinheiro ali, honestamente. Sua família tá aqui. Sua família tá ali, você tá falando mal do quê? Então, se você não gosta de onde você tá, então muda. Simples assim. É aquele ditado, né? Os incomodados que se mudam. É simples assim. Então, eu amo Itumbiara, amo. Eu tenho que defender muito Inussolândia, porque hoje a fazenda é no município de Inussolândia. Agora, né? Nós acabamos de falar sobre isso. Inussolândia é uma cidadezinha que com a zona rural tem 7 mil pessoas, entendeu? É uma cidade pequena, só que eu defendo demais. E onde você vê a logo da Fazenda Brasília, tá lá, Inussolândia, Goiás. Maravilha. Porque é assim que a gente tem que ser, Uhum. né? Então, o agro sempre fez parte. Então, foi uma coisa natural. É uma coisa natural que aconteceu na minha vida. Tá na veia, então. Tá na veia. Tá na veia. E eu amo, né? Não, ninguém tá percebendo, né? Realmente é uma identidade, né? Que você carrega, o amor pelo agro, a gente vê nas suas redes sociais, a gente vê no seu dia a dia, no seu cotidiano, que faz parte da sua essência, né? Não é só uma questão de estilo de vida, é essência, né? É essência. Eu falo que... Eu falo para meus filhos o que eu sempre escutei da minha mãe. Sempre escutei. Independente do que eles querem se tornar lá na vida, eles têm que saber que a Fazenda Brasília é a percussora da vida deles. Entendeu? Entendo. E a gente, isso eu até falei numa palestra lá na Ubra, que a sucessão dentro do agro ela é muito mal feita. Porque você cresce escutando o pai e a mãe falar, não, vai ser médico, sai fora da fazenda, isso aqui não dá dinheiro, isso aqui não leva ninguém a lugar nenhum. Só que eles esqueceram de falar que quem sempre pagou o custo foi a fazenda. Quem sempre pagou o estudo foi a fazenda. Quem bancou uma faculdade de medicina foi a fazenda. Então eu falo muito para os meus filhos, olha, vocês podem escolher a profissão que vocês quiserem. Porque a melhor coisa que existe nessa vida é você trabalhar com amor. É verdade. Não é verdade? Só que não se esqueçam, vocês vão herdar. E o que eu não quero é que isso aqui acabe. Tá certo. Não é verdade? É verdade. Agora, que jeito que vocês vão fazer, eu não sei. Vocês podem viver a vida de vocês, mas mantém essa tradição. Que se torna, né? Então, lá no espaço que foi falado dessa sucessão. Então, eu penso que hoje a sucessão poderia ser melhor feita, entendeu? De outras pessoas. Porque senão, é o que acontece na estatística. 80% tá saindo da atividade. É isso que eu ia te perguntar. Não tá nem no roteiro, mas você trouxe um ponto que, conversando com a Érica lá atrás, na UNA, ela falou sobre o agro e ela me falou sobre uma curiosidade, que geralmente a sucessão ela é passada para viúvas, né? E geralmente é o marido que toma conta, a mulher às vezes não está tão envolvida, e aí ela se vê viúva e precisa lidar com aquela realidade. Como é que é essa realidade hoje, se trazendo essa questão da sucessão? Muitas fazendas se perdem, entram em falência, enfim. Hoje, o que a gente mais vê, Vanessa, porque antigamente, realmente, a gente sabe que a estatística é que homens morrem mais. Essa é a estatística, essa é a verdadeira estatística. Uhum. Por exemplo, hoje lá, a minha vizinhança hoje da fazenda é tudo mulher. Todas ficaram viúvas, inclusive a minha mãe. A minha mãe ficou viúva com 40 anos de idade, muito nova. Sim, só que minha mãe sempre trabalhou com o meu pai.
Então, minha mãe, quando ela ficou viúva, ela já estava dentro, né, do negócio. Tanto é que o negócio de seleção e criação de Nelore PO é da minha mãe. Meu pai sempre mexeu com lavoura. Quem Entendi. criou esse negócio foi minha sua mãe. Que esse ano nós estamos completando 45 anos de seleção. Olha de só. Nelore, Que 45 bacana. anos. Sua mãe que iniciou. Minha mãe que iniciou. Meu pai nunca Não teve gostou, participação. não teve participação, ele não gostava de gado Nelore PO, ele gostava só de corte e plantava. Então, a parceria que deu certo. E minha mãe começou o negócio dela para poder abastecer o meu pai. Por quê? Meu pai precisava de touro bom, com genética boa, para cobrir as vacas dele. Aí minha mãe falou assim, ai, peraí, eu que vou fazer esse touro para você. E quando ela teve a oportunidade de plantar uma roça de milho, com o lucro dessa roça de milho, ela comprou as 30 primeiras vacas Nelore PO dela. Sua mãe, então, é uma empreendedora nata também. Isso, década de 80, gente. Então, é por isso que eu tô 80. falando. É nata, porque naquela época, pra mulher empreender, era bem Naquela difícil. época, gente, a mulher, ela era dona de casa e quando ela trabalhava, ou ela tinha uma loja, ou ela vendia joia. Ou ela vendia Natura, Tupperware, não desfazendo disso. Mas sim, não, a realidade era essa. Hoje é mais, digamos assim, natural você ver uma mulher à frente de uma fazenda naquela época. E a gente sabe pelas estatísticas que hoje 60% das mulheres estão até sustentando suas casas, né? 60% sustenta sua casa. Né? Antigamente, você tinha um homem provedor. E antigamente uma pessoa dava conta de sustentar um lar só. Hoje não é assim a realidade. É outra coisa. Hoje é outra realidade. Carol, e quando você percebeu que o agro assim, era o seu propósito de vida? Eu tive muitas fases. Primeiro eu falo que a gente tem muita fase da negação, né? É muito isso, né? Não, eu vou fazer meu negócio, de você não aceitar a sucessão. Né? De você não aceitar. Não, eu vou construir minha vida com minhas pernas, sabe? Aquela fase de negação. Tive também. Falar assim, não, eu quero construir uma carreira comigo. Meu nome, Carol. Mas também, ao mesmo tempo, a gente tem aquela fase que você fala assim, gente, se eu não pegar nisso aqui, vai acabar. Sim. Que a gente tem que aproveitar enquanto os pais da gente têm saúde para ensinar pra gente. Justamente. Porque depois que eles morrem, e aí? Não é verdade? Como é que fica, né? Como que fica? Entendeu? Então, fiquei na fazenda, formei. Quando eu formei, eu tinha uma decisão na vida. Ou eu ficava em Uberlândia, ganhando aí um salário mínimo, que é o que gira quando você é recém-formado. Ou eu vim embora para a fazenda e pegava no chifre do boi e começava a acontecer. E sem salário, né? Porque quando você empreende, e fazenda é empreender... A gente estava falando sobre isso há pouco, né? Primeiro é todo mundo, por último é você. Se sobrar um pouquinho, você come. Porque primeiro você tem que pagar seus peão, você tem que pagar seus fornecedores, você tem que pagar todo mundo. Não é verdade? É o início do processo. É o início do processo. Então eu vim embora para a fazenda, morei 5 anos mesmo, dentro da fazenda, de domingo a domingo ali. Nessa época a gente ainda tinha fazenda fora, lá em Montes Claros de Goiás. E lá era uma fazenda que não podia ficar sozinha, então de 15 em 15 dias, ou minha mãe tava lá, ou eu tava lá. Aí minha mãe vinha pra cá e eu ia pra lá. Vocês trocavam. E era uma fazenda que a cidade mais perto era 30 quilômetros de terra. Gente, e assim, eu sozinha, eu e Deus, graças a Deus, né? Mas foi muito necessário, Vanessa, pro meu aprendizado, para tudo que eu queria saber e pra a gente... Nada como a prática, né? Nada como a prática para poder fazer acontecer. Eu acho que é bem isso, assim. A gente... Tanto que a faculdade é isso, né? Você vai, você tem a teoria, você estuda, mas é na prática, no dia a dia que você consegue desenvolver mesmo a experiência. Né? E assim, o que eu mais amo fazer é gerir pessoas. É tirar da pessoa o seu maior potencial. E é isso que eu faço lá dentro da fazenda. Porque a gente tem um quadro de funcionário nosso, e não é porque trabalha na fazenda que é diferente de quem trabalha na cidade. É a mesma coisa. Eu ainda falo que ainda tem uma qualidade de vida maior do que quem trabalha na cidade. Então, eu quero tirar dos meus funcionários o que eles têm melhor para dar para
pro nosso negócio. Porque eles têm que entender que o negócio é de todo mundo, não é só da Carol. Sim. Porque se a fazenda dá lucro, o lucro é para todo mundo, você concorda? Vem daí, né? E se a fazenda der prejuízo, igual como uma empresa, a primeira coisa que você faz? Não é fazer corte? É. E ninguém quer fazer corte. É verdade. Ninguém quer fazer, ainda mais corte humano, que atrás de uma pessoa não tem só ela, tem uma família, tem filhos, tem muita gente envolvida ali dentro. Então, isso que me apaixona. Eu não sou veterinária, mas a gente ali no dia a dia acaba se interagindo de tudo, porque você se interage mesmo, entendeu? E o meu maior objetivo é fazer com que esse patrimônio alavanque, que ele prospere e que cada dia que passa, de geração para geração, ele seja maior, não é? É multiplicar. Multiplicar, né? multiplicar. E como foi, assim, para você assumir os negócios, né? Porque sua mãe iniciou algo, né? E você vem dando continuidade, Sim. né? Como foi assumir isso? Assim? Lá em casa foi muito natural, porque minha mãe já veio de uma sucessão, certo. Entendeu? Minha mãe já veio, o meu pai não. O meu pai, ele não tinha condição que a família da minha mãe tinha, mas meu pai era agarrador. Entendi. Entendeu? Muito agarrador. E meu pai era uma pessoa muito empreendedora. Sabe aquelas pessoas que pega uma pedra e vira ouro? Uhum. Esse era o meu pai. Destemido, corajoso. Eu falo que ele e minha mãe davam uma dupla muito boa, sabe? Então, mas infelizmente, perdi meu pai muito nova, né? Minha mãe tinha 40 anos, eu tinha 16, meu irmão tinha 18, meu irmão estava na faculdade, eu estava ainda no segundo colegial. E foi todo esse processo. E eu falo que naquela época, quando eu perdi meu pai, eu perdi minha mãe também. Porque como a gente morava em Uberlândia e era distante, não tinha a tecnologia de hoje. Falava de rádio amador, que eu acho que o povo nem sabe o que é rádio amador hoje. Então, minha mãe teve que vir embora pra fazenda, ficar integralmente. Então, eu ficava, era um mês sem ver minha mãe, sem porque ela tinha que ficar responsável pelas demandas. Na época, era muito funcionário, era 40 funcionários dentro da fazenda, plantando. E assim, a pessoa morre hoje, só que no outro dia, minha amiga, as obrigações tá ali. A vida continua, né? Jeito. A conta de energia vai chegar e ela precisa ser paga. Então, você não tem nenhum minuto de respiro, né? Então, essa parte da sucessão junto com minha mãe foi muito tranquila, porque minha mãe sempre deixou eu e meu irmão assim, muito à frente dos negócios, muito assim, interagido. Eu falo que trabalhar com família, você trabalha com amor e com a dor ao mesmo tempo. Sim. Sabe? Sim. É isso. E eu falo muito pro meu irmão que a gente tem que ser muito resiliente, porque diferenças a gente tem sempre. Sempre tem. E aquela coisa, tem com família, se não for família também tem. Tem com amigos. É saber lidar, né? É saber como gerir, né? Que é o que você falou sobre extrair o melhor das pessoas, né? E é aí que entra o papel do líder, né? Então, acaba que você precisou ser uma líder desde o início, né? Para saber gerir as suas emoções, as suas diferenças e fazer dar certo, porque era a única opção que tinha, né? Ele não é aquele que vai na frente. Muito pelo contrário. O líder é o que vai limpando o salão, gente. É o líder, o verdadeiro líder é aquele que coloca as pessoas para frente e ele vai atrás o quê? Orientando, sustentando, para não deixar perder nenhuma pessoa ao longo do processo. Para ficar para trás, né? Porque o que vai na frente é o chefe. É a diferença verdade. De chefe e líder. É verdade. Carol, e você falou, né, que você já teve várias fases até chegar na parte do agro. Como foi, assim, essa transição para você? Você foi uma sucessão muito tranquila, que você falou, mas desde pequena você se via ali no agro ou você tinha outros planos? Desde pequena, assim, lá em casa, por exemplo, férias era na fazenda, ano novo, como a gente plantava, foi vários natais e ano novo na fazenda.
Enfim, isso aí sempre, e minha mãe e meu pai sempre ensinou o seguinte: olha, tudo que vocês têm na vida, venha daqui. É o que eu passo para os meus filhos. É o que eu passo para eles. Só que eu tinha aquele anseio, sabe, Vanessa, de querer fazer um algo meu, Aham. sabe? De não ser só a filha da Neuci e do Betinho, não é que eu não tenho honra. Não, porque tá no sangue, né? Tá no sangue. O agro também tá no Mas ser a sangue. Carol Palhares. Ah, quem é ela? Ah, Carol Palhares. Aham. É isso, entendeu? E foi quando eu desvinculei da fazenda para fazer outras coisas, né? Que foi quando eu fui desenvolver, fazer a parte de gestão, de coach, palestras, né? Fui para esse lado empresarial, depois fui para o lado da política. Sim. De repente eu caí, já estava dentro do órgão público, fui ser secretária da assistência social, que para mim foi uma virada de chave na minha vida. E quando eu caí ali na Funsol, que eram 168 servidores que dependiam de mim, dependia da minha liderança para a gente fazer aquilo ali acontecer, a Funsol foi um grande ensinamento. Ali eu falo para minha mãe hoje, mãe, se eu dei conta daquilo ali, minha amiga, agora eu dou conta de qualquer coisa. Porque, infelizmente, o serviço público ele é muito mal visto. Sim. Ele é mal visto. E eu entendo, porque tem muita gente que fica ali que não quer nem ser enxergado. Aham. Mas essa não é a Carol. Essa não sou eu. Não dá, né, Carol? Não dá. É igual a gente falou, você chega ali com aquela energia e contagia todo mundo. Aí quando isso passou, né, que eu falei assim, não, agora eu tenho que voltar ali para a fazenda, voltar para realmente, porque sempre foi o que pagou as contas lá de casa, Sim. dedicar. Aí eu já entrei na fazenda, falei, mãe, o negócio é o seguinte, minha amiga, hoje o mundo é marketing. Sim. A gente existe, todo mundo conhece a gente tem 45 anos de história, mas essa história precisa ser contada para o mundo. Essa história não precisa ser guardada só para mim. Então a gente entrou ali, né? Eu entrei depois de 8 anos fora, porque eu fiquei 8 anos fora da fazenda em si, não fora total, né? Mas das tomadas de decisões ali ficou mais na mão do meu irmão, do meu padrasto, da minha mãe. E voltei, a gente tem que voltar na humildade. Sim. Né? Porque o sistema já está sendo gerido ali, a gente tem que voltar na humildade. Já existe uma liderança. Uma liderança. Só que eu acho que eu voltei para complementar, sabe, Vanessa? É o que eu sinto hoje. Com certeza. Sabe? Eu acho que é isso. Porque eu cheguei com vontade, com gás, e vão fazer. E assim, agora voltando de família, né? Eu e meu irmão, a gente sempre foi muito parceiro, só que a gente é o oposto. Enquanto eu sou extrovertida, falante, converso com todo mundo, meu irmão é fechado, mais na dele. O meu irmão é uma pessoa pontual, ele só abre a boca na pontualidade. E eu até falei para ele, como a gente vai todo dia me fazendo, porque a gente vai e volta. E eu vou junto com ele, né? As nossas conversas, cada dia que passa é até melhor. Sabe quando sela essa união? Se completa? Se completa. Porque a gente vê, o que a gente vê hoje no mundo é que irmãos se odeiam, né? Irmão não dá certo com irmão. Graças a Deus eu tenho uma boa relação com os meus. Mas a grande maioria não tem. É verdade. A grande maioria. E principalmente quando envolve dinheiro, né, minha amiga? Aí a conversa é diferente. Aí que a conversa é diferente. Aí que o buraco é mais embaixo. Então eu acho que é isso, sabe? Eu falo pro meu irmão que a gente formou uma parceria boa. Enquanto eu converso mais, ele conversa de menos. E a gente vai se... É igual o seu pai e sua mãe. Né? Que você trouxe que eles se completaram. E é bom, sabe? É bom estar ali todo dia com a minha mãe, conviver mais com a minha mãe. Tá lá junto com o meu irmão, conviver mais com o meu irmão. Porque eu tenho que aproveitar enquanto minha mãe tem saúde, sabe, Vanessa? Enquanto ela tem saúde. Porque depois, a gente sabe como que é o depois, né? Justo. E agora, né? A vida acontece agora, né? Então a gente tem que aproveitar o que a gente tem. Se ela tá agora aqui de saúde... E eu sou muito realizada, sou muito feliz ali dentro. A gente vem com novas técnicas, novos manejos, eu vejo um negócio. E eu sou assim, eu sou dedicada. Do dia que eu entrei na fazenda, que foi em novembro do ano passado para cá, eu devo ter feito mais de 10 cursos. Maravilha. Mais de 10 cursos. Indo atrás,
Fui num congresso da carne, que foi uma grande virada de chave, porque não adianta. Se você quer uma carne de qualidade, você tem que ter genética. E genética, Vanessa, a gente já faz esse trabalho há 45 anos. Você já entende, né? Já entende. Já tem um grande conhecimento. Sabe? Então, vamos desenvolver um novo produto dentro da fazenda, em cima do que a gente tem da base genética. Sim. Eu gosto muito de interagir, de conhecer pessoas, de tudo. O povo me liga e fala assim, Carol, eu queria ir lá na fazenda te mostrar. Não, pode ir. Vamos lá. Vai, sabe? De querer levar essa tecnologia. Porque eu falo o seguinte, quem não levar a tecnologia para dentro da fazenda, produtividade, tá deixando dinheiro na mesa. Tá, verdade. Entendeu? Isso é verdade. E como que é, assim, Carol, para você? O que mais te inspira dentro desse projeto, desse projeto não, dentro desse processo de gerenciar pessoas do agro, enquanto tudo se conecta, sabe? O coach, a gestão de pessoas, o agro. O que mais te inspira disso tudo? O que mais me inspira disso tudo, aí a gente já está falando voltado para a comunidade, é que lugar de mulher é em qualquer lugar, né? Foi-se o tempo que achar que mulher tinha era só servia só para ser mãe, servia só para ser dona de casa. É o que a gente falou sobre sua mãe, né, lá atrás. Isso, entendeu? Eu vivo num mundo que 80% é homem, porque o agronegócio é muito em volta de homens, só que ao mesmo tempo eu estou num mundo também que está envolvendo muitas mulheres por causa da sucessão. Ou elas estão herdando, ou os maridos estão morrendo, e alguma coisa está caindo na mão dessas mulheres. E poder ajudar essas mulheres contando a minha história e a história da minha mãe é muito gratificante. Porque o que a gente não quer é que saia do mercado. O que a gente não quer é que uma mulher herde uma fazenda e venda no outro dia. Entendi. Entendeu? Entendi. O que a gente quer é que elas toquem a fazenda. Hoje, igual a gente estava conversando nos bastidores, hoje lá em volta da gente, eu só tenho vizinhas. Eu tenho um vizinho. O resto é tudo mulher. Hoje as mulheres, elas estão realmente conseguindo ter mais facilidade para acessar os espaços que são delas de direito também. Eu faço parte do núcleo em Goiás que chama Núcleo Feminino da Pecuária Goiana. Uhum. É uma comunidade de mulheres. Quem são essas mulheres? São as mulheres agropecuaristas. Ah, mas é a mulher? Não. É a que pega no chifre do boi. Ela pode até estar casada, não tem problema não, tá tudo certo. Mas ela tem que ser atuante na fazenda. Ela tem que ter o espaço dela dentro da fazenda. E sabe quantas mulheres nós somos nessa comunidade? Nós? 274 mulheres dentro do estado de Goiás. Olha só. 274 mulheres ali. Pensar, a gente se reúne todo mês em Goiânia, né? A nossa sede é em Goiânia. E nossas reuniões não é ali para ficar trocando receita de bolo, não. A gente leva sempre uma pessoa para poder falar. Ah, hoje nós vamos falar de sucessão. Vai, uma pessoa. Ah, hoje nós vamos falar de combate na lavoura de soja. Vai. Vamos falar igual agora, vai começar a seca. Vamos falar de nutrição da seca. E fora que a gente fica trocando ali no WhatsApp muitas informações. Né? Uhum. Conhecimento é poder. E quando compartilhado, ainda mais, né? Hoje, você trouxe esse número maravilhoso, inclusive, que eu acredito que a tendência é subir mais de mulheres. E você tem um papel muito grande, né, Carol, dentro desse universo do agro. Como que é para você carregar esse eu não vou falar um paradigma porque é uma honra, né? Você ser uma mulher que representa tão bem o agro aqui dentro da nossa cidade. Como que é isso? Para mim, é o que a gente estava conversando, é o partilhar. Eu falo que uma informação boa, ela só é boa se você consegue dividir ela. Porque o que adianta você ter uma informação e guardar só para você? Não adianta de nada. Porque ainda mais hoje, que hoje você tem uma informação, amanhã já é outro. E o mundo fluido, né? É fluido demais. Então, a melhor coisa para mim hoje é poder partilhar com todo mundo. Se o negócio deu certo para mim, eu quero que dê certo para outras pessoas. A gente tem que ter essa coragem, que é para poucos. Porque ninguém quer contar o segredo.
Ele quer guardar o segredo só para você, para ter a vaidade, né? Eu falo que o ego estraga muita coisa. Não, que mas o ego, ele estraga muita coisa, vaidade. Então, eu poder estar partilhando os meus momentos, até ter a coragem de falar assim, ó, eu fiz isso aqui, não deu certo, tomei prejuízo, não foi muito bem. Não. É verdade. Será que a gente só tem sucesso mesmo? Não dá, assim, né? Tem que ser compartilhado. Tem que ser compartilhado e é um dos intuitos da comunidade, é esse, né? Ser um porta-voz desse conhecimento, dessas experiências, porque, como eu falei, conhecimento é poder. Quando compartilhado, é enriquecedor, mais, né? Justamente. É enriquecedor, porque também não adianta. Carol, a gente abriu uma caixinha de perguntas no nosso Instagram, né, da comunidade, para que as mulheres pudessem perguntar, e nem só elas, né? Quem quisesse ali fazer uma pergunta, podia deixar a sua pergunta, a sua curiosidade, e eu vou fazer elas aqui para você, mas antes eu gostaria de falar que essa é uma rodada especial, é uma rodada oferecida pela Brasil Med, nosso patrocinador. Você levanta essa partezinha que caiu para mim, aqui, ó. Aqui, eita! Aqui, a Brasil Med, ela vem oferecendo essa rodada, eles são um cartão de desconto que cuida da saúde e do bolso das pessoas, né? E agora eles também vêm conectar histórias, vêm conectar, inspirar, na verdade, mulheres, através desse espaço, onde as meninas podem perguntar o que quiser para as nossas convidadas. E eu selecionei algumas perguntas aqui para você. A primeira pergunta é a da Rachel Antoniali, né? O Instagram dela é rachel.antoniali, e ela pergunta para você o seguinte: se você pudesse mudar alguma coisa no mundo, o que seria? Eita! Se eu pudesse mudar alguma coisa... Nossa, que pergunta essa, eu achei uma baita de uma pergunta. Nossa, essa é uma pergunta que a gente fica até pensativa, reflexiva, né? Reflexiva. Ai, gente, nossa, eu vou te falar. Do que eu tô vivenciando hoje, se eu pudesse mudar alguma coisa no mundo, eu gostaria de mudar a percepção de valores. Porque hoje, infelizmente, os valores estão muito distorcidos. Muito distorcidos. Eles estão se perdendo rápido. Né? Muito rápido. Sabe? Não é mais sobre o ser, é sobre o ter. Hoje as pessoas estão muito centradas no ter. Ter. Eu quero ter mais. Né? Não é que a ambição, ser ambicioso... Não é o problema. Não é o problema. Todo mundo tem vontade de melhorar de vidas, ok? Sim. Mas hoje, passando por cima de muita coisa. Aí você perde o valor, você perde o princípio, você perde a sua essência. E tem uma tia minha que ela fala uma frase que eu levo pro resto da minha vida. Que adianta você ter dinheiro e não ter as pessoas para partilhar do seu dinheiro? É verdade. Porque ter dinheiro para você beber um vinho que custa aí 100 mil reais uma garrafa e não ter uma companhia boa. É verdade. Que adianta? Porque acaba que companhia, às vezes, até você tem, mas são vazias, né? Entendeu? Então é muito hoje isso, esse vazio que nós estamos tendo como seres humanos. Como seres humanos. Acho que seria por aí. Tá respondido, então. Eita! Nós temos aqui uma outra pergunta da Gabi Vieira, e ela fala assim: no custo de produção, o que é mais caro? A alimentação, insumos ou a mão de obra? Essa tá mais fácil, né? Essa tá mais fácil. Cada peso sua medida, entendeu? Cada peso sua medida. Porque assim, por exemplo, alimentação. Nós vamos começar a alimentação, principalmente, aumenta a alimentação na época da seca, que é o que nós já entramos aí em junho, a gente considera seca, né? O pior mês da seca é agosto, setembro, que é o pior, né? Outubro, a gente já tá indo aí pro período de chuva. Então, tudo você tem que fazer uma programação. A verdade é essa. Se você sabe que você vai enfrentar uma seca, você já tem que se programar
a sua alimentação para aquilo. A mão de obra é um custo fixo. Você concorda comigo? Sim, é um custo que você vai ter, independente se é seca, se é chuva, enfim, do seu serviço. É um custo fixo que você tem ali. E os insumos também é tudo muito programado. Porque, lógico, se você pegar 20 anos atrás, que a gente teve o primeiro indício da ferrugem asiática, que foi uma nova doença na soja, que ninguém sabia que era a ferrugem asiática. A ferrugem asiática, há 20 anos atrás, foi o que foi o Covid. Isso que eu falo, tipo Covid. No mundo, entendeu? Uhum. Porque era uma doença nova, que não tinha veneno para aquilo ali, não tinha insumo para aquilo ali, e ninguém nem sabia o que era aquilo. Uhum. Tanto é que foi um avassalador. Todo mundo tomou prejuízo. O Brasil decaiu naquilo ali. Foi bom para os Estados Unidos, né? Uhum. Porque a soja superou. É sempre assim, a desgraça de um é a alegria do outro. Então, você tem que pegar. Terminou uma safra, é o que a gente faz lá na fazenda. Termina uma safra, a gente mexe com safra de bezerro. Quando que termina a minha safra de bezerro? Quando a minha última vaca pare. Terminou minha safra de bezerro. Então, você tem que fazer sentar, ver o que deu certo, ver o que não deu certo. Em tese é empreender, né? Porque a gerir a fazenda e detalhe, Vanessa, detalhe, o meu produto é uma commodity, não sou eu que coloco o preço nele, quem coloca o preço é o mercado. Porque aqui, por exemplo, vamos falar daqui da nossa amiga aqui, que entregou essa agenda linda, maravilhosa. Certo. Ela coloca o preço dela. Justo. Você concorda? Concordo. Ela pode vender por 10 e pode vender por 200. Sim. Agora depende se o povo vai pagar. Sim. Agora eu não tem jeito. O seu é influenciado, o meu é influenciado pelo mercado. E tudo mais. O saco de soja é aquilo ali, não tem jeito de eu falar assim, sabe o que é? Porque o meu trator é rosa. Aí o meu saco de soja tem que ser mais caro que o do vizinho, não. Então, é complicado. Então, tecnicamente, é planejar e analisar. E detalhe, hoje você ganha dinheiro fazendo nos detalhes. Sim. Eu acredito que em todo negócio também, né, Carol, se você for parar para pensar, é naquele corte inteligente que você faz, é naquele reaproveitamento, é nos detalhes, né? Mas é óbvio que eu tô fazendo uma comparação porque o nosso público hoje ele é muito do mercado comercial, vamos colocar assim. Então, às vezes também as pessoas podem ter uma noção de que, tipo, fazenda não é empreendimento e tal, só que na verdade né? E é um dos principais que move o Brasil entre outros países. Porque você tem que fazer você tem que tirar um pouco de tudo dela, entendeu? De tudo dela. Então, independente, eu odeio falar aquele negócio assim, pequeno, médio e grande produtor. Gente, é todo mundo produtor rural. E acabou. Você concorda comigo? Sim, com certeza. Ué, todo mundo produtor rural, cada um dentro do seu segmento. Então, você tem que fazer aquilo ali, dar certo e, principalmente, ser produtivo. Justamente. Esse é o principal. Ser produtivo. Tem uma outra pergunta da Gabi que eu achei interessante, que ela fala assim, quais as tecnologias você considera mais importantes na criação do gado de corte? Achei interessante porque a gente veio falar um pouco sobre tecnologia também, né? Eu vou te falar o que eu faço lá em casa. Por exemplo, minha estação de monta é IATF, é inteirinha, feita IATF. O que é IATF? Inseminação, tempo fixo. Ou seja, eu faço o protocolo nas minhas vacas, entendeu? Com o hormônio, mas assim, né? Deixa eu já explicar pro povo que é hormônio. Calma, gente. É hormônio para induzir o cio da vaca para ela ser inseminada. Porque aí, antigamente, não existia isso, certo? Então, antigamente, você tinha que ir lá no pasto, você tinha que ver se a vaca estava no cio, aí você pegava a vaca de manhã para inseminar à tarde. A que dava cio à tarde, você pegava à tarde para inseminar no outro dia de manhã. Então, você ficava aí 6 meses do ano vigiando cio de vaca. A tecnologia veio através da IATF, que aí eu induzo a vaca a ter um cio e, por exemplo, vou lá num dia e insemino 50, 100 vacas num dia. Entendi. Que antigamente eu tinha que ver 100 cio de vaca, eu tinha que esperar quanto tempo?
Você concorda comigo? Concordo. Então, isso reduziu. E outra coisa... Trouxe um avanço. Trouxe um avanço. E outra coisa, os meus bezerros nascem programados. Então, de agosto até tardar janeiro, as minhas vacas pariu tudo. Outro benefício para a fazenda. Ponto. Outro ponto para a fazenda, porque aí eu sei que quando é a época da safra, que a gente fala safra de bezerro, eu já tenho que estar preparada ali, com meus funcionários antenados, né? Porque a gente tem uma maternidade, então tem que vigiar essa maternidade e tudo mais. Então, a tecnologia do campo, por exemplo, meu gado é todo chipado. Eles têm um brinco na orelha. Eles ganham esse brinco quando eles nascem. Por quê? Porque tudo eu passo um bastão na orelha dele, na hora que ele entra no curral, e já cai no meu computador. Quem é, que dia que nasceu, a pesagem, filho de quem, neto de quem. É um banco de dados. É um banco de dados. Entendi. Entendeu? Para não ficar naquele assim, eu acho que esse bezerro é filho. Foi a época, daquela né? vaca, a manchinha, com não sei o quê. Não, já foi a época. A tecnologia tá aí, é para isso. Justamente. É para agilizar os processos, né? Para facilitar a vida do produtor rural, né? Com certeza. Que é o que a gente tem visto hoje com as IAs, né? Basicamente seria isso, né? Se a gente Basicamente seria isso, né? Perfeito. Então essa foi a rodada do Brasil Match. A gente segue por aqui. E agora é uma pergunta voltada, né, para as mulheres. Até a gente conversou mais cedo sobre uns dados, né, voltado para essa área das mulheres no campo. E eu queria te perguntar assim: você acredita que o campo está mudando com a presença de mulheres cada vez mais? Com certeza. Porque aí a gente vem para nossa essência. A essência da mulher, né? A mulher, ela é mais curiosa, ela é mais aberta a aprender, ela divide mais, né? Tanto os acertos como os erros, entendeu? E ela busca mais informações do que o homem, porque o homem, ele ainda está moldado naquele assim, não, eu tenho que ser um ser superior, né? Um ser que está lá em cima. Não posso falar que eu errei, não posso falar que eu perdi dinheiro, porque é quase uma ofensa. Sim. Num ano que tá todo mundo colhendo mal, um tá falando, eu colhi bem demais. Mas como? Qual que é a mágica que você fez que ninguém fez? O que você fez diferente? O que você fez diferente? Né? E a mulher, ela tá ocupando seu espaço. Mas lógico, gente, aí eu gosto muito de falar isso, Vanessa. Nós não estamos querendo competir com ninguém. Muito pelo contrário, a gente quer andar junto. É o mesmo ponto da comunidade, sabe? No início teve muito isso de é um grupo ativista e não sei o quê, não sei o quê. É assim, nós entendemos que precisamos sim correr atrás dos nossos espaços. E para isso, a gente precisa colocar a nossa cara a tapa, precisa lidar com algumas falas, de frente com alguns cenários, mas a comunidade em nenhum momento ela tem o papel de ser, como eu posso te falar, de competir, né? A ideia não é competir com nenhum profissional do sexo masculino, a ideia não é tirar o homem do seu espaço e colocar a mulher. Não, é ganhar o que é nosso por direito, que por muito tempo foi vetado, e até hoje a gente sente isso por conta das segregações que tinham antigamente, vamos colocar assim. Não, né? E eu vou te dar uma posição que eu pude perceber isso na política. Quando eu visitei muita empresa, porque a minha política foi essa. A minha política foi do convencimento sobre os meus projetos de política. Porque quase ninguém tem projeto. Entendeu? Uhum. Quase ninguém tem projeto. O povo tem até vergonha, nem fala, porque não é vergonha, é porque não sabe nem falar. Já começa daí. Uhum. E o que eu mais vi nas empresas de Itumbiara, agora vamos falar de Itumbiara, a grande maioria, mais mulher do que homem, trabalhando. Sim. A não ser empresas que têm muito braçal, muito serviço braçal sim. Mesmo, que de peso, que depende, mas vamos falar da parte do administrativo. 80% mulher, minha amiga.
As meninas falaram 80% sobre isso mulher. no episódio passado. Só que quem que é o chefe? São os homens. São os homens. E quem que é aquela que pega no chifre do boi, que faz, que acontece, que nananana? A mulher. A mulher. As meninas do episódio passado, elas comentaram sobre isso. As duas Éricas, né? Que a gente tá em Érica em dupla aqui. E elas falaram justamente sobre esse cenário. Onde a grande maioria é mulher na linha de produção, vamos colocar assim. E quando a gente tá falando de cargos de poder, em sua grande maioria é homens. E foi bom você falar, porque a Érica, você mora no meu coração. A Érica, que é uma grande amiga minha, hoje ela trabalha lá no Cicobi, e eu tô encantada com o Cicobi Copacrede. Por quê? Primeiro, que me chamou muita atenção, moçada, novo, gente nova. Sim. Gente nova e com cargos de responsabilidade, com cargos de chefia alto. Não é gente nova lá embaixo, gente nova. Começando, não. É gente nova com muita vontade. Segundo, aqui no Copacrede é mais mulher do que homem. Mais mulher do que homem. Eu já fiquei assim. Uma transformação. Transformação. Né? Agora vamos falar do alto escalão, diretoria. Era uma vice-presidente, que agora, infelizmente, né, porque o presidente faleceu por um acidente, ela se tornou a primeira presidente do Cicobi mulher, gente. E sabe quantos anos ela tem? 30 e poucos anos. Eu conheci ela aqui em Tumbiara. Olha aí. Entendeu? Eu fico feliz. Eu fico feliz por ver esses, né, espaços sendo ocupados por esses mulheres. espaços sendo ocupados por mulheres. E a gente tem competência para isso. Tem, com certeza. É igual a gente vinha falando. A mulher, na sua essência, tem a questão de ser mais curiosa, de buscar mais, né, o conhecimento em si, não desmerecendo hora nenhuma, porque a gente sabe que existem suas exceções, mas as mulheres, elas têm e muita capacidade para cargos de liderança, só que ainda a gente encontra um cenário onde o preconceito, ele atua muito forte, né? E eu vou te falar mais, minha amiga. Isso aí, mulheres. Cadê a câmera? Aonde que tá a câmera? Pode olhar sei. Aqui, ó, mulheres. Maior preconceito. É isso que eu ia te falar. É nosso. Próprio. É isso que eu ia falar. Nosso. Dentro da fala de que o nosso objetivo não é competir com homens. O nosso objetivo é acabar com a competitividade feminina que cresce cada vez mais. A palavra linda, né? Que o povo adora falar. Sororidade. Não, o povo não sabe o que é isso, não. Tanto que você não lembra, na época lá do BBB, a vez que a Manu Gavassi falou, foi uma das palavras mais pesquisadas na internet. Naquele dia que ela falou, foi a palavra mais pesquisada. Então, a gente está falando de 2020. As pessoas não tinham noção do que era essa palavra. E hoje era para ser diferente, né? Se passaram 5 anos. Mas, mesmo assim, a gente encontra um cenário totalmente diferente. A gente precisa crescer muito em relação a isso, porque ao mesmo tempo que a mulher ela é destemida, que a mulher ela é curiosa, que ela é resiliente, a mulher é muito vaidosa. Sim. E quando junta muita mulher, uma em cima da outra, aí a gente já volta para aquela fala que o povo não quer passar pelo processo. Sim. Aí é mais fácil denigrir a outra. Sim. Entendeu? Mas passar pelo processo... Eu vou te falar que eu fico muito, muito chateada quando eu... às vezes tá tendo uma discussão, um debate ali, e você vê as mulheres criticando as outras mulheres, sabe? Isso me entristece muito. Isso aconteceu recente, né? A gente teve o caso da Juliana, da moça lá do vulcão, e o que você vê de mulheres atacando ela por ter ido viver. Ela foi viver a vida dela, ela foi buscar... a conexão dela, isso, gente. Justamente. E tá tudo certo. E tudo bem que você pode ter a sua opinião, se estava certo ou não, enfim. Mas o ponto é ver mulheres atacando Mas isso aí menina, né? é o que você mais vê na rede social. É. Tem hora que eu paro, quando vem um assunto polêmico, eu gosto de ir lá nos comentários. Porque você já sabe que vai estar pegando fogo. Eu gosto de ir lá ver. Aí sempre é a mulher atacando outra mulher. E nunca sai em defesa. Entendeu? Não sai. Nunca sai em defesa. E porque, né, era para ser totalmente diferente. Mas eu me recordo de uma fala que você trouxe
de que eu e a Thaís esteve lá na sua casa e você falou sobre a mulher ser criada para competir com ela mesma, né? Que vem da questão da criação. Antes a mulher tinha que competir pelo homem, né? Ó, se arruma que fulano vai estar na festa e isso, infelizmente, até hoje trouxe, né, esse não me vem a palavra agora, mas é um estigma que acompanhou por tanto tempo. E aí Tanto é que você vê que homens, eles são mais unidos do que as mulheres, né? Justamente. Do que as mulheres. Então, mulherada, meu povo, vamos acordar aí e vamos começar uma pela outra, se unir, né? Porque você sabe quantos anos-luz nós estamos atrasados, né? Por causa Com disso. certeza. Nós estamos, ó, anos-luz atrasados por causa da vaidade. É verdade. Vamos para uma rodada relâmpago? Vixe, Maria, o que é? Eu vou até beber uma água. Essa rodada ela é papo. É uma série de perguntas rápidas, com respostas rápidas também, tá? Porque a ideia é o quê? É que a gente possa te conhecer um pouquinho mais. A ideia é que a gente possa saber um pouquinho mais de quem é a Carol Palhares. Meu Deus. E essa é mais uma rodada patrocinada pela Propet Clínica Veterinária, que cuida com muito carinho dos nossos pets, é uma grande parceira aqui da comunidade. Tem uma dedicação enorme pelos nossos bichinhos. Você tem bichinhos? Eu tenho. Então, tem duas. Tem duas cachorrinhas e lá na fazenda tem um zoológico. Aí, ó. Quando eu falo que você tem bichinhos, é em casa mesmo, porque a gente sabe que você tem um monte de bichinhos, né? Mas vamos lá. Perguntas papo, tá? Qual é um cheiro que te lembra a infância? Ai, gente, caramelo. Cheiro de caramelo. Nossa, aquele açúcar é o cheiro. Um lugar que te renova? Fazenda Brasília. Lá no meu sertão. Um ensinamento do campo que serve pra vida? A humildade sempre vence. Ser humilde, gente, é a melhor coisa do mundo. Sabe? Você ter a humildade de escutar outra pessoa. Ouvir atentamente. Ouvir atentamente. Uma mulher que te inspira? Minha mãe. Um livro? A Bíblia. Qual é o seu pet preferido? Cachorro. Tem. Você falou que tem um, né? Eu tenho vários. A Manchinha, a Bibi, Shakira. Que isso? Você tem? É que aqui em casa, aqui em Tumbiara, eu tenho duas. A Manchinha e a Bibi. Agora, lá na fazenda são 14. Ah, tá. Não, então. E fora os gatos. A hora que você falou eu acho que foi outra coisa aí que você falou. Acho que foi, na verdade, foi o do Yuri, né? Que você falou que só tinha um cachorro que a gente perguntou. Ah, certo. Foi fácil, tá vendo? Uma rodada tranquilinha. Fácil, tranquilo. Dedicada a Propet, nossa parceira aqui. Propet. Carol, e hoje o que você acha que mais impede as mulheres de crescer dentro do agro? O que mais impede? Primeiro, é o medo, sabe? Eu falo que o medo é junto com o julgamento. Certo. Entendeu? O medo é muito assim, medo de errar, o medo de fracassar, o medo de dar o passo, entendeu? Porque vem muito pelo julgamento. Porque antigamente tinha um péssimo ditado que quando você chegava numa fazenda e a fazenda era toda bagunçada, falava assim, lá, ó, fazenda de viúva. Entendi. O estigma. O estigma. Fazenda de viúva, tudo bagunçado, porque, né? Você vê? O machismo instaurado. Sim. Eu lembro que quando minha mãe, né, meu pai faleceu, eu lembro que foi até um tio lá na fazenda andar e minha mãe cheia de coisa, né, gente? 2 adolescentes, tendo que se virar, né? Se virar ali nos 30. Conta pra pagar, né? Porque, né? Você morre hoje, amanhã a vida continua, não é verdade? Sim, é verdade. Eu lembro que um tio foi lá visitar lá a fazenda, e nós tava andando lá e tal. Aí chegamos num passo, tinha uma cerca quebrada, mas é normal, porque o gado briga, é normal. Sim.
Aí ele Acontece. virou pra minha mãe, bem na cara da minha mãe, e falou assim: na época do Betinho não tinha cerca quebrada aqui, não. Nossa. Então, a mulher, ela paralisa pelo medo do julgamento. Por isso que é importante ter outras mulheres que estendem a mão para Que ela, apoia. que apoia ela, entendeu? Eu não tenho dificuldade nenhuma, eu, Carol, não tenho dificuldade nenhuma de chegar num evento do agronegócio, que geralmente é muito mais homem do que mulher, sentar, conversar, tarará, fazer pergunta. Eu, Carol, mas eu é a minoria, entendeu? Sim. Porque a grande maioria tem a vergonha. Tem uma dificuldade, pelo né? julgamento. Você é desinibida, né, cara? Mas não é a maioria. Entendeu? Então a gente tem não é uma realidade para todos. Não é uma realidade para todos. Então a gente tem que chegar ali, por exemplo, semana passada eu fui na Agrovem, teve a Agrovem lá em Goiânia e eu fui lá visitar. Aí eu peguei e falei assim: já tinha que ir pra Goiânia mesmo? Falei, eu vou. Cheguei lá sozinha, eu e Deus. Só que eu já cheguei, já encontrei com o conhecido, já encontrei com o outro, já fui conversar, aí eu já vi um, outro. Esse é o jeito, Carol, de ser mais, Vanessa. Eu não sou a maioria. Sim, concordo. Entendeu? Então a gente tem que apoiar outras mulheres que estão aí no agronegócio e que precisam desse apoio amigo. Entendi. Vanessa, eu quero aproveitar aqui a oportunidade, vou até ler para ficar, né? Sim. Falar certinho. Do que representa as mulheres no agronegócio hoje no Brasil, porque eu acho que a grande maioria nem sabe o que significa. Olha aqui. As mulheres hoje são responsáveis por mais de 30 milhões de hectares de produção agrícola. Uau. O que equivale a 8,5% da área total ocupada por estabelecimentos rurais no país. Gente, é quase 10% de propriedades rurais. É coisa demais. Além disso, estima-se que aproximadamente 11 milhões de mulheres trabalham no agronegócio. Então, não é só à frente da propriedade. Sim. Empresas que são relacionadas com o agronegócio. As mulheres são responsáveis por 30 milhões de hectares de produção, né? Que é 8,5% da área total. E esse dado aqui. Aproximadamente 1 milhão de mulheres estão à frente da gestão de estabelecimentos rurais no Brasil. Meu Deus do céu. É muita gente. É mulher demais. É muita mulher, entendeu? Lógico, gente, se eu for comparar com os homens, sim, a gente ainda é a minoria. Mas, gente, para quem não existia... É uma grande vitória. Para quem não existia, que é isso? É um número marcante. É um número marcante. Que é isso? E essas mulheres, elas são mapeadas por qual órgão? Para que eu possa entender? Aqui dentro do Goiás, a gente tem uma federação que chama Federação de Agricultura e Pecuária do Estado do Goiás, que é a FAEG. Certo. Que tem um apoio. Eu até faço parte, né, da FAEG, no Conselho da Mulher, que tem esse apoio. Só que ainda não tem um dado específico, né? Específico ainda. Ainda a gente, por exemplo, esse núcleo que a gente criou, o objetivo dele era saber quem que era um pouco dessas mulheres do estado de Goiás. Entendeu? Mas a gente agora tem que pensar a nível Brasil, né? Mas a gente tem os nossos órgãos federativos, que no caso é a FAEG, que no campo do Brasil é a CNA, né? Que é o que monitora todo mundo, que dá apoio para essas mulheres. Por exemplo, a minha mãe, há muitos anos atrás, há 20 anos atrás, ela viu a necessidade de criar o Sindicato Rural de Inussolândia. Porque a Inussolândia já era emancipada. Entendi. Só que a gente era extensão de base de Itumbiara. Uai, se só tem um município que é emancipado, por que isso é extensão de base de outra cidade? Por que não o próprio? E minha mãe fundou o Sindicato Rural de Inussolândia. Foi a primeira mulher que fundou um sindicato. Sua mãe é pioneira. E ela ficou 10 anos no sindicato, depois ela saiu, aí ela ficou 12 anos na federação, porque para você ocupar um cargo na federação, você tem que sair da gestão do sindicato. E o sindicato, há 3 anos atrás, Vanessa, ele ia fechar, por má gestão. Nossa.
Aí eu lembro Pensa. quando ela veio conversar comigo, eu falei, mãe, você vai deixar fechar um trem que foi você que fundou? Não, pega É um esse trem. filho, né? É um filho. Pega esse trem pra trás aí, porque dar dinheiro não dá não, mas dá é só dor de cabeça. Aham. Conclusão, em um ano minha mãe pagou as dívidas, gerando cursos e riquezas ali pro Sindicato Rural de Nussolândia. Olha E só. lembrando, né, gente, nós estamos falando de uma cidade de Que- 6 mil habitantes com a zona É rural. isso que eu ia falar. Uma cidade pequenininha, pequena, né? que já recebeu aí, através dela, o Campo Saúde, é o que a gente conversou, receitas do Sim. campo, para aquela população ali, o agrinho, e assim vai indo, entendeu? Perfeito. Sua mãe tá de parabéns, inclusive. Por isso que ela é a minha grande inspiração, mas te amo, bem. Bom, pensando que as palavras são como as palavras verdadeiras, né? São como as sementes que florescem, né? A gente tem, chegando já no final, nós temos aqui um microfone aberto, Eita, patrocinado aqui pela Cordeiro 24K. É um momento onde você pode hablar conforme o seu coração pedir. Mas eu vou te pedir para você deixar um conselho. Um conselho, algo que te impactou, que mudou o seu ponto de vista, a sua forma de empreender, para essas mulheres do agro que estão empreendendo, para essas mulheres aí que você trouxe esses dados, que estão na luta diária ali, lutando mesmo. o que eu quero falar para você, mulher do agronegócio, ou para você, mulher que está aí no mercado de trabalho, que está aí, né, se desafiando, independente de onde você esteja, independente, porque qualquer trabalho é nobre. Não tenha medo. Tira o julgamento, tira, põe o julgamento de lado e vai. Só vai. Porque o resto, tudo vai acontecendo. Entendeu? Enquanto a gente for dominada pelo julgamento, o que os outros vão pensar, o que vão falar, o que não, isso aí paralisa. Paralisa. Você estaciona ali e você não faz. E a vida passa. E talvez o tempo não vai voltar mais. E o arrependimento bate. É sobre isso. É bem sobre isso. Caiu, gente. Ó, bate a poeira no corpo e vai de novo. É assim. Vida É que assim. segue, né? Minha mãe, nesses 1000 coisas que já aconteceu na minha vida, minha mãe sempre falava pra mim, minha filha, deixa eu te falar, engole choro e vai. Engole choro e vai. Não perde muito tempo você remoendo isso dentro de você, não, porque isso aí não vai te levar a lugar nenhum. É muito sobre isso. Não pode parar, né? Não. Não pode parar. A vida não para. Não pode. Carol, nós chegamos ao fim do nosso bate-papo. É um prazer imenso receber você aqui, ter essa conversa com você, trazer essa realidade para a nossa audiência, para as pessoas que acompanham o nosso Instagram. Eu tenho certeza que muitas mulheres do agro te acompanham também. Acredito que você é uma grande inspiração para elas. E ver você aqui para elas eu também chego lá, né? Então, assim, eu só tenho mesmo te agradecer. Desde da nossa primeira conversa, você sempre foi muito solícita, muito humilde. E você não podia faltar aqui nesse espaço, porque a sua voz tem poder, tem impacto. Eu que te agradeço, Vanessa, por ter te conhecido, entendeu? E assim, o que eu falo para você é o seguinte: só vai. Só vai. É importante. É importante. E o resultado aparece, não é verdade? É verdade. Porque sempre tem alguém que compra a ideia da gente. Sempre tem. Sempre tem. A gente não pode parar. Não. Obrigada, viu? Ó, mas antes, a gente ainda tem uma lembrancinha pra você. Ai, que chique, gente. A gente não vai embora assim, não. Meu Deus do céu, eu vim de mão banana, meu pai amado. Essa é uma lembrancinha da Bela Fórmula. Nosso querido Dr. Thiago vem presentear também as nossas convidadas. Nossa! Você gosta adorei. do rosa? Eu adoro rosa. Mas assim, a minha cor predileta, você sabe qual que é? Você não perguntou não, mas eu vou responder. Não, pode falar, que a gente quer te conhecer. Azul. Azul? Nossa, olha só. Eu amo azul.
Azul traz uma paz, uma serenidade, né? Não, e você tá no campo, né? Céuzão, azul. Esse aqui é bom demais, ó. Bater o zoei da gente. Nossa, não pode faltar no campo, né? Não, de jeito nenhum. Obrigada, doutor Thiago. Gente, e com isso eu quero aproveitar aqui e agradecer aos demais patrocinadores que fazem esse programa acontecer. Nós temos aqui o Projeto Laços de Amor, Vereadora Selimari, Casa Luz, Central Ar, doutora Érica Caldas, que são os nossos patrocinadores, além desses que vocês estão podendo ver aqui, são eles que fazem esse programa acontecer, são eles que permitem que conversas como essa existam. Então, deixa sua rede social, não podemos sair sem isso. Né? Ó, gente, me segue lá. Quem quer aprender um pouquinho de vida e de agro, porque lá no meu Instagram eu falo isso, vida e agro. É a Carol Palhares, @Carol Palhares. Me segue lá que vocês vão ver muito conteúdo, principalmente agora, esse mês de julho. Já vou fazer um merchan aqui, que nós estamos completando 45 anos de criação e seleção de Nelore. E a gente não pode passar isso em branco, porque é o que eu falo para minha mãe, legado tem que ser mostrado, tem que ser deixado. É um grande marco, né? Com certeza. Siga as nossas redes sociais também. Nós estamos no YouTube e agora no Spotify. Você pode assistir o nosso programa por lá. Nós temos, esse é o segundo episódio. E eu tenho certeza que você vai gostar do primeiro. Dá um pulinho lá e compartilha com mulheres que precisam ouvir o que foi essa conversa. Porque foi maravilhoso. Saio daqui restaurada, porque foi uma grande aula. Então, obrigada, Carol, obrigada, Yuri, Natália, Vitor, que está aqui conosco, a todos vocês que estão nos acompanhando. Um grande beijo e até o próximo episódio. Tchau, meu povo!